Oi, oi! Fala, meu povo, fala, mulherada. E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, seu canal Vida Mulher em Foco. Elas sabem o que querem. Hoje, antes de mais nada, vamos dar aquele like. Vamos compartilhar. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho para receber logo as notificações, né? Isso é verdade. Então, semana passada nós falamos sobre o livro de Neemias e nós deixamos para vocês que nós iríamos fazer uma jornada, né, irmã? Nós fizemos a leitura e cada momento que nós fazíamos a leitura, nós vimos várias estratégias, vários sinais de Deus, várias coisas que poderiam, né? Ser agregadas à nossa vida atual. Ser agregada à nossa vida atual, à nossa caminhada. Esse livro de Neemias, nós vamos nos debruçar diante dele e nós vamos observar que as estratégias que Neemias, ele ganha do Senhor, né? O Senhor dá a ele essa sabedoria para poder avançar, para poder a conquista, né? De restaurar os muros de Jerusalém. É importante nós observarmos que quando Neemias chega diante do rei Artaxerxes, para fazer as atividades, né, corriqueiras, atividades diárias que ele sempre fez, o rei observa que o semblante dele está o quê? Está abatido, né? Muitas vezes nosso coração, se estiver triste, a Bíblia fala que reflete no nosso rosto, né? É verdade. Então, assim, que a alegria formoseia o rosto, mas também a tristeza, com certeza, né, traz desfigura, na verdade, a nossa face. Então, Neemias, quando chega diante do rei Artaxerxes, está lá em Neemias capítulo 2. E o rei percebe a tristeza dele, e o rei pergunta a ele por que ele está abatido. Então, ele faz referência de que a cidade de Jerusalém, onde o sepulcro, né, dos pais deles estavam, né? De certa forma, ela está destruída, né? Está em ruínas. E então, com suas portas queimadas. Isso, as portas estavam queimadas. Aí, então, rapidamente, o rei pergunta o que ele pode, né, fazer em favor de Neemias. E Neemias, assim, faz aquela oração, que irmã? Aquela oração rápida. Aquela oração rápida, instantânea, de flash, como a gente fala, que o crente faz pedindo um socorro para Senhor, tu Deus, sabe, né? Senhor, tu sabe, Senhor. E então, estrategicamente, ele pede cartas para o rei. Eu vou ler aqui para vocês. Fica lá em Neemias, capítulo 2, versos 7 e 8. Disse mais ao rei, se ao rei parecer bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue em Judá. Como também carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e também para a casa onde houver de entrar. E o rei deu segundo a sua boa mão de Deus sobre mim. Olha que pedido estratégico, né? E o rei concedeu. E ainda fez mais, não foi? Foi. Neemias, é engraçado que Neemias, ele, com essa oração rápida, né? Ele tem a direção do Senhor para saber o que pedir, para ter a provisão, né, de madeira, a provisão de passagem, a provisão de abrigo, não é, Tati? Porque ele iria precisar ficar no local e como estava tudo destruído, ele também precisaria estar no local com segurança. Com certa segurança. Uma determinada estrutura. E engraçado que o rei também ainda manda para ele, né, os chefes dos exércitos. Né, chefes dos exércitos e cavaleiros. Interessante isso. Só que se a gente for observar lá no versículo 10, diz assim: quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ouviu isto, afligiu-os muitíssimo, que ali havia chegado um homem para buscar o bem-estar dos filhos de Israel. Esse versículo nos chamou a atenção, por quê? Porque Tobias e Sambalate, eles se afligiram porque chegou alguém para buscar o bem do povo. Chegou alguém para poder socorrer o povo. E Tobias, tanto Tobias quanto Sambalate, eles são da linhagem de um povo perverso, são da linhagem de um povo cruel, porque eles eram nômades, né? Então, assim, para conquistar as terras, eles acabavam fazendo crueldade com as pessoas, com os moradores pertencentes do local, para poder tomar aquelas terras como possessões. Então, só por crueldade, eles se afligiram em saber que Neemias estava indo ali para poder querer o bem do povo. Quantos de nós, muitas vezes, né, Tati? Nos abatemos. E as pessoas, na verdade, querem o mal da minha vida, da sua vida, só porque você está bem, né? Só porque você tem um propósito, só porque você está trabalhando, fazendo algo para o reino.
Sim. É dessa maneira as pessoas elas se Ou até levantam. porque você conquistou algo também, verdade. né? Quando a circunstância, tanto é dentro de familiares como não, né? Como de amigos ou de vizinhança, quantas pessoas elas trabalham contra só porque você está vivendo o seu bem, vivendo o seu melhor, né? Mas o interessante é que a postura de Neemias, ele não mudou, né? Diante de Tobias e Sanbalat, que depois ainda se junta com outro lá embaixo, Gesem, né? Para poder trazer aí, ainda se junta com mais pessoas para poder lutar contra. Amém? E aí nós vamos vendo no decorrer dos capítulos, dos versos, que Neemias, Deus continua estrategicamente dando situações, dando sabedoria a ele de como lidar, né? Vamos trazer novamente outro exemplo para nós. Quando ele chega na cidade, Sim. ele chega, passa 3 dias e depois de 3 dias ele sai à noite, né? Eu chamo esse momento dele de plano de ação. Sim. Ele sai à noite, né? Ele com alguns homens e ele apenas num cavalo para reconhecer, fazer, eu posso dizer, um reconhecimento de área, reconhecer o território, saber qual a real situação daquela cidade, né? Que tinha um valor tão grande no coração dele para as outras pessoas daquele lugar. Então ele vai, e a cidade ela está tão destruída sobre escombros que chega um momento que ele precisa descer do cavalo. Ele não consegue passar, né? Ele não consegue passar. Ele vai em silêncio. Muitas das vezes Deus nos dá o plano, Deus nos dá a estratégia, Deus nos mostra o caminho e nós não sabemos nos calar em determinadas situações. Nos silenciar. Acabamos metendo os pés pelas mãos, acabamos atropelando, né, as situações. Confiando demais nas pessoas. E as pessoas até, elas roubam as nossas ideias, elas frustram os planos, elas riem da nossa cara. E você precisa ter muita estrutura emocional para de frente de uma afronta desse riso, desse desprezo que Tobias e Sanbalat tinha sobre ele, sobre o que ele ia fazer, né? De se manter de pé e continuar, né? Então que nós possamos aprender mais uma vez, né? A nos manter em silêncio frente a tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa mão para fazer. Entendendo que Deus, quando nós pedimos a Deus, a Bíblia fala em Tiago, quem não tem sabedoria, peça a Deus que o Senhor dá sem medida. Verdade. Então, quando nós pedimos ao Senhor uma direção, Neemias pediu um direcionamento ao Senhor, o Senhor foi direcionando ele para tudo que ele vinha fazer. Então, é assim também em nossas vidas. Vamos trazer para nossas vidas atuais. Tudo que nós viemos a fazer, se nós pedimos direção ao Senhor, o Senhor vai nos guiar. O Senhor vai nos direcionar como fazer as coisas. Lembrando sempre que o silêncio é uma parte muito importante para nós. Não é, Tatiana? O nos calar. O nos calar. Mas a parte interessante também é que ele teve homens para ir junto com ele, né? Sim, sim. Né? Foram homens que nem sabiam até o propósito, né? Apenas se dispuseram a estar com Neemias ali, a fazer a vistoria de todo o local. E assim o Senhor vai fazer. O Senhor, observe que sempre em determinadas situações, ou o Senhor nos afasta de pessoas. É verdade. Ou nos atrai. Ou coloca pessoas no nosso caminho para trazer amadurecimento, para usar aquela pessoa de maneira estratégica, para que o seu testemunho sirva para aquela pessoa. Observe que Deus, ele tanto afasta, como ele traz para perto. Isso está lá em Eclesiastes, né? Que fala, né? É tempo de abraçar, é tempo de afastar-se. Né? A Bíblia toda ela é conectada. Veja quantas coisas nós tivemos aqui só no capítulo 2, gente. Aí, mais uma vez, ele vai para o povo e usa uma estratégia, uma linguagem para falar com as pessoas. Ele fala aqui, ó, lá no verso 17. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos em opróbrio. E então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha dito. E então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Veja, ele coloca para o povo estrategicamente que a mão de Deus está com ele, de fato estava com ele.
E ele fala para aquele povo que tinha sofrido, né? O opróbrio, tinha sofrido aquele desespero, estava com a cidade daquele estado. Ele fala para aquele povo que o rei também tinha sido favorável a ele. Ou seja, o rei que eles temiam estava ajudando agora, né? De certa maneira, sim, ajudando na reconstrução do muro. Isso foi uma estratégia, isso é um modelo de liderança, né? Eu coloco assim, eu até anotei assim, nós observamos que nesse momento há um modelo de liderança comprometida, porque se nós formos ler mais adiante, nós vamos observar que Jerusalém, por 3 vezes, se tentou se reconstruir. Que vem, né, nas saídas, tentando... Mas a única que deu certo foi aquela que a mão do Senhor está. A mão do Senhor foi estendida. Quantas vezes nós temos planos estabelecidos e a mão do Senhor não está estendida, né? E a mão do Senhor não é favorável. Quantas vezes nós fazemos projeto em nossas vidas e não pedimos a direção do Senhor? Por isso que muitas vezes nós entramos em planos e somos frustrados, porque a mão do Senhor não está sobre nós. Nós não consultamos a Deus, né? É importante que haja isso. Veja que quando ele recebe a notícia, ele se lamentou e foi orar. Como eu falei no vídeo retrasado, nós temos ansiedade das coisas acontecerem e nós atropelamos. Nós não sabemos esperar e confiar no Senhor. Muito diferente de Neemias. Amém? Então que nós possamos aprender a ouvir a voz do Senhor e sermos direcionados por Ele, entendendo que existe o tempo do Senhor, que existem estratégias dadas por Deus. Quando nós nos debruçamos e buscamos ao Senhor, mesmo se lamentando e chorando, o Senhor mesmo nos direciona. Mesmo com a afronta. Mesmo com a afronta, mesmo com o inimigo se levantando. Amém? Que o Senhor nos dê estratégias, que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo mais uma vez. Então nós te convidamos. Vem conosco nessa jornada, pois elas sabem o que querem. Beijo no coração de vocês. Até quarta. E vamos continuar mergulhando no livro de Neemias.